Na certeza, amados irmãos e irmãs, que somos dele, nós vamos agora visitar a sua palavra e meditar naquilo que ele tem para nós nesta manhã. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, ou apenas ouvir este pequeno trecho do Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Eu quero ler com você, esse capítulo tem 71 versículos, mas eu quero ler com você apenas 2, 57 e 58. João 6, 57 e 58. Convido você para nós meditarmos nesta palavra do Senhor e deixar Deus falar conosco nesta manhã, através desta pequena mensagem. João 6, 57, 58, diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Amém. Quero orar com você. Feche seus olhos e medite já sobre esta palavra. Vamos clamar para que esta palavra inunde o nosso coração nesta manhã. Oremos. Senhor Jesus, a tua preciosa presença nesta manhã nos traz, Senhor, esta palavra, em que o Senhor mesmo disse no passado, em que o Senhor mesmo afirmou no passado, sobre o Pai, sobre pão, sobre muitas coisas. E nós queremos meditar nela, e entender o que ela tem para nós nesta manhã. Por isso, eu já repreendo o ladrão de semente, Senhor. Se algo, ó Pai, tem tirado a atenção dos teus filhos, a preocupação está maior que os ouvidos, Pai. Que o Senhor diminua esta frequência de preocupação, e que traga aos meus irmãos e irmãs paz nesta hora para ouvir um pouco da palavra, e assim alimentar esta igreja e a mim também, Senhor, para que passemos por este momento, juntos, firmes, esperançosos. Eu declaro que esta palavra vai permanecer no coração e na mente, e que fará desta semana uma semana de alimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos e irmãs. Você já percebeu pelo texto escolhido nesta manhã que eu vou falar de pão. E como é um dia de ceia, é maravilhoso e precioso trazer a memória e a experiência das nossas vidas e na nossa casa, os elementos que compõem a ceia. Na Páscoa nós falamos do sangue, e você deve se lembrar da preciosidade do sangue de Jesus. Então hoje eu quero que você dê atenção para o pão, e perceba o quão é precioso este alimento que você tem na mesa para a Santa Ceia. E aproveitando, eu quero que você se lembre de tirar uma foto da sua mesa de Santa Ceia dessa manhã, enviar para o nosso Facebook, colocar aqui na linha do tempo, enviar no Facebook da Catedral, para nós termos uma colagem de todas essas fotos maravilhosas, de várias casas dos nossos irmãos e irmãs, que na mesa possuem o mesmo alimento. O que nos faz únicos nesta manhã, o que nos faz especiais nesta manhã, mas que nos torna unidos, é que todos nós estamos online com 94 pessoas assistindo o culto hoje nesta manhã. Todos nós temos na mesma mesa em comum as mesmas duas coisas mais preciosas que um crente tem que ter na mesa: pão, o corpo, e sangue, o vinho. E eu quero convidar você nesta manhã para você olhar para o pão, admirá-lo e entender a preciosidade física e espiritual que ele tem na vida do crente, na sua vida, na minha vida, na casa do crente, na minha casa e na sua casa. Amados irmãos e irmãs, a gente tem sido bombardeado estas semanas com notícias, né? E com matérias sobre
importantes comidas para vencer a quarentena com saúde. Eu acho que você deve ter visto milhões delas. Eu nunca vi tantas lives e tantas pessoas ministrando e falando sobre como comer bem na quarentena para não adoecer, para manter a imunidade. Você deve ter ouvido muito sobre isso, eu também já ouvi. Eu sei, amados irmãos e irmãs, da necessidade dessas comidas, mas nesta manhã eu quero que você se atente a esta mensagem. Você pode comer bem a sua vida toda, você pode ter uma alimentação saudável a sua vida toda, mas se você é crente, na sua mesa não pode faltar o pão, e não só o pão físico, mas o pão espiritual, que é este que desce do céu, em que Jesus se apresenta. É um alimento, amados irmãos e irmãs, que vai além de toda a ciência e compreensão. É um alimento, amados irmãos e irmãs, que está além da física. É um alimento que está além do corpo. É um alimento para o espírito. E Jesus, neste texto de João 6, está ministrando numa sinagoga de Cafarnaum sobre vários itens. E aqui nós entramos numa discussão sobre o Filho do Homem e sobre a comida e a bebida relacionada ao Filho do Homem. A experiência, amados irmãos e irmãs, e a esperança do povo judeu era da chegada de um anjo vingador para trazer libertação a Israel. E esse é Jesus. Apesar de muitos grupos ainda não o reconhecerem como Messias, é o nosso Cristo que já se apresentou. Só que Ele não pega em armas, Ele não faz revolução armada. Ele muda toda uma cabeça de uma geração, e isso impacta você hoje, impacta a minha vida hoje. Eras se passam, e o testemunho de Jesus continua impactando gerações, como um filho do homem diferente e fora do formato esperado por Israel. É um filho do homem que fala de pastor, é um filho do homem que fala de semente, é um filho do homem que fala de ovelha, é um filho do homem que fala de perdão, é um filho do homem que se apresenta numa sinagoga em Cafarnaum e ministra sobre comida, e diz que a carne dele é pão, e que o sangue dele é bebida de nova aliança. É um filho do homem todo diferente. E aí ele não só declara isso, mas ele declara outras coisas também que eu quero trazer à memória desse texto com você. Ele diz que ele vive pelo Pai. Essa é uma discussão trinitária, amados irmãos e irmãs, que nós precisamos retomar quando possível for. Tem gente que gosta mais de Jesus do que de Deus. E eu quero dizer para você nessa manhã, isso está incoerente aos olhos da fé. Porque um está ligado ao outro pela mesma essência e pela mesma composição, e estão juntos em todas as ações. Jesus não é mais importante que o Pai, e o Pai não é mais importante que Jesus, e os dois juntos não pesam mais que o Espírito Santo. Os três têm mesma essência e mesmo comprometimento histórico de salvação para conosco. E ele declara nesta manhã: eu não vim sozinho, eu não sou de chocadeira, eu não sou Messias de chocadeira, eu não sou Messias por adoção, eu vim do Pai e vivo pelo Pai, e este Pai que me enviou me alimenta, e quem come de mim se alimenta. Então, amados irmãos e irmãs, ele declara que ele veio do Pai, que ele está ligado ao Pai, que ele é o alimento, que o Pai é o alimento dele, e ele vai ser o alimento de todos nós, e quem come dele vive para sempre, porque ele é o pão do céu. Alguns pregadores vão dizer que ele é o novo maná, como ele é o novo Adão, como ele é o novo muita coisa. Eu não sei, eu tenho questões com isso. Eu prefiro pensar, e aí depois a gente pode conversar melhor sobre isso numa oportunidade que o Senhor preparar. Mas eu acho Jesus muito diferente desse maná. E ele já mesmo declara que ele é diferente desse maná, porque ele diz que ele não é nada semelhante ao maná. Ele é diferente desse maná. A única coisa que ele tem em comum ao maná é que ele vem do Pai e desce do céu. Mas a composição, o peso, a importância é outra.
E aí o judeu que está apegado, o judeu do passado, que está apegado no maná, que está ouvindo essa ministração de Jesus nessa sinagoga em Cafarnaum, que está apegado nesse maná e diz: Deus manda pão assim, ó, faz chover isso aqui assim, cai assim, eu pego assim. Deus ministra, e Jesus ministra através desta palavra na sinagoga de Cafarnaum, que Deus é um Deus que preparou um novo maná sim, mas em nada semelhante ao primeiro, porque este Deus não é apegado a eras, este Deus não é apegado a lugares, e este Deus que nós servimos não é apegado a formas. Os milagres não são formatados em caixinhas para acontecerem de formas iguais o tempo todo, mas os milagres são diferentes e vão acontecendo diferentes. Então naquele tempo no deserto choveu o pão sim, mas hoje no texto diz: na sinagoga de Cafarnaum tem outro maná se apresentando ali de forma milagrosa, Hoje não chove pão. E hoje, amados irmãos e irmãs, não chove pão para nós. Não cai o pão do céu, ainda não caiu. Mas pode cair. Pode cair. Mas ainda não caiu. Ainda não caiu. Porque até agora, amados irmãos e irmãs, o que nós temos como crentes no Senhor Jesus é a experiência desse pão na mesa que você tem aí. Esse é o maná. Jesus é o maná. E na memória, o pão que você tem na mesa tem que remeter a Jesus, que é o seu alimento nesta manhã, que é o meu alimento nesta manhã, e que se alimenta do Pai, enviado pelo Pai. Esse pão que você tem na mesa, olha bem para ele. Eu estou olhando aqui para o nosso, está bonito. E pensando, que presente maravilhoso, que presente precioso, simples, ele é simples, e ele é saboroso, ele faz pessoas sorrirem. Amados irmãos e irmãs, eu quero declarar que esse pão que você tem aí, que você vai partir, que o pão que nós temos aqui, que nós vamos partir, é Jesus. Em nada semelhante ao maná. Precioso, novo, ressurreto. É a memória. E ele me faz pensar em 3 tipos de qualidade. Eu olho para o pão, pronto para ser partido por todos nós nesta manhã, e penso em 3 qualidades. Que tipo de pão é esse? Que pão é esse? E aí eu não estou olhando para a forma, para a receita, se é brioche, se é de banha, se é de sal. Como é que fala no Rio mesmo? Não é de sal que fala no Rio, né? Tem outro nome. Depois os cariocas dão uma cantada de como fala. Eu estou pensando em 3 qualidades espirituais deste pão. Francês, né? Careca. Eu não estou olhando para que pão que é na sua receita. Eu estou olhando para 3 qualidades espirituais desse pão, e é o convite que eu quero fazer para você nessa manhã. Esta declaração de Jesus nos dá o direito de olhar para esse pão e ver qualidades espirituais nele. E sentir a porção espiritual que ele traz. E eu vejo 3 características espirituais do pão que você tem na mesa, que eu tenho aqui, e que é o pão que nós vamos partir nesta manhã. A primeira delas, liberdade. E nunca foi tão precioso pensar nisso nesse tempo, amados irmãos e irmãs. Nós achamos que estamos presos e não estamos. Neste púlpito já foi declarado isso milhões de vezes. Estamos em casa por opção de amor ao próximo. Mas não estamos presos. Não estamos em cadeias. Porque este pão que você tem na mesa, este pão que eu tenho aqui, este pão que nós vamos partir juntos e unidos em amor pelo Cristo, nos declara que nós somos livres, porque é o pão da ressurreição para a liberdade dos pecados. Fomos libertos dos pecados.
fomos libertos da opressão de todo o mal, fomos libertos da nossa humanidade e caminhamos em liberdade espiritual para desfrutarmos das bem-aventuranças que o Cristo nos entregou na cruz do Calvário. A primeira característica que eu vejo é o pão da liberdade. Então quando você olha para ele, você diz: obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu por mim e me fez livre, livre. Livre do pecado, livre do peso do mundo, livre das amarras do pecado, livre fisicamente, para por opção ficar em casa, livre fisicamente, para declarar o seu amor, liberdade. Segunda característica espiritual, que eu olho para esse pão e vejo, ele é o pão do lugar certo. Ele é o pão certo no lugar certo. Amados irmãos e irmãs, às vezes a gente fica tão apegado às formas, tão apegado a estruturas performáticas, que a gente deixa de experimentar as maravilhas da liberdade, que é a primeira categoria, que este pão aí que você tem nos deu. O judeu do passado, na sinagoga de Cafarnaum, foi ministrado que Jesus não era semelhante ao maná, pelo próprio Jesus. Eu tenho a impressão, amados irmãos e irmãs, que Jesus está querendo nos ensinar, como ensinou no passado, hoje, que às vezes a gente está esperando um tipo de pão, e ele não vai vir, porque não é esse que Deus vai entregar. Então ele quis abrir o olho da comunidade judaica na sinagoga de Cafarnaum, dizendo assim: vocês querem aquele maná? Fica olhando aí para o céu, esperando aquele dito cujo daquele maná. Eu estou aqui. Eu sou o novo alimento para vocês. Jesus está nos mostrando que o pão que Deus dá, Ele dá na hora certa e no lugar certo. E eu quero convidar você a abrir seus olhos e a abrir seu coração para experimentar esta novidade no pão e entender que este novo tempo traz um alimento novo, e o pão milagroso do maná, que é o maná, que é o Cristo, o pão que é o Cristo de hoje, está aí na sua mesa. E você deve, às vezes, eu não sei se você pensa isso, mas se você pensa isso, eu quero abrir os seus olhos para não perder mais tempo. Às vezes você vai tomar a ceia e pensa assim: nossa, que chato, é em casa. Nossa, que chato, não tem poder porque é em casa. Tem que ser na igreja, precisa ser na igreja. Não tem poder porque não é na igreja. Amados irmãos e irmãs, o novo tempo nos ensina que o pão do lugar certo é partido dentro da nossa casa. Porque o pão do passado foi derramado no deserto, e Deus preparou uma mesa no deserto. O pão foi derramado na igreja escondida e perseguida. E hoje, o pão é derramado na igreja que está se cuidando, porque os tempos são difíceis. E esse pão que está aí na sua casa é o Cristo. Não é porque ele não está sendo partido na igreja que ele não é especial. Aliás, eu convidaria você a olhar para esse pão nesta manhã e entender que nós estamos vivendo um tempo precioso, apesar de difícil. Porque partir o pão dentro de casa, com a família, é voltar aos primórdios da fé e do Evangelho. Isso vai nos ensinar a voltar ao primeiro amor. Isso vai ensinar os irmãos e irmãs que são adoradores de igreja e não de Deus, a adorar em espírito e em verdade. Isso vai nos ensinar que o lugar não chama o Cristo, porque o lugar é sagrado. A presença do Cristo se faz onde você está e onde tem pão. Aí eu pergunto: tem pão aí? Tem pão aí? Então Cristo está aí, porque o pão que você tem na mão é o pão do lugar certo. Terceira característica espiritual deste pão. Eu já estou encerrando, amados irmãos e irmãs. Esse pão
é o pão da vida. É o pão da vida. Mas não é uma fonte da juventude que você come e rejuvenesce. Esse pão é um pão da vida em vários aspectos. Primeiro, porque ele tira o medo da morte. Ele é o sinal, amados irmãos e irmãs, que a morte já foi vencida. E isso eu quero declarar na sua vida. Se você está com muito medo do que está acontecendo, se você tem muito medo da morte, se você está sofrendo assustadoramente, e está trazendo depressão para dentro da sua casa, com tanto medo das situações que nós estamos vivendo, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos preocupar sim, mas o medo não pode nos adoecer. Então eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a minha vida também, amados irmãos e irmãs. Saiba que toda essa ministração caia ao meu coração também, com a delicadeza do Espírito Santo, para ministrar sobre nós. Este pão é o pão da vida, é um pão que lança fora o medo, é um pão do sinal que a morte foi vencida, é o pão da ressurreição. Então você olha para ele nessa manhã, e lembre-se que seu Criador entregou seu Filho por você, e lembre-se que o Filho morreu por amor a você, e o Filho está ressurreto, e a morte foi vencida. Tragada foi a morte pela vitória, diz a palavra, e este pão é símbolo disso. Então que em nome de Jesus você olhe para esse pão agora, coloque a mão no seu coração e todo medo saia em nome de Jesus, para que você seja mais corajoso, para que eu seja mais corajosa, ao lembrar do sacrifício de Jesus e da ressurreição. É o pão da vida, que lança fora o medo. Esse pão, amados irmãos e irmãs, é o pão de todo dia, porque eu creio que o Senhor vai cuidar das nossas mesas e vai pôr comida na nossa mesa todo dia. Então faça como Jesus mesmo ministrou no passado: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer. Porque na própria oração do Pai Nosso, nós oramos dizendo que o pão nosso de cada dia seja dado hoje. Nós clamamos, o Senhor Jesus nos ensinou a orar assim. O Senhor Jesus ministrou em milhões de outros textos que não deixaria faltar pão na nossa mesa. Então não tenha medo. É o pão de todo dia. Enquanto tiver Cristo na sua mesa, tem alimento. E se fisicamente esse alimento faltar, o Senhor vai mover situações para milagrosamente aparecer na sua mesa. Creia nisso, amado irmão e irmã. Pão que tira o medo da morte, o pão de todo dia. E claro, não menos importante, mas precioso demais, é o pão do futuro, porque é o pão da vida eterna. É o pão que sinaliza a graça da vida eterna sobre você e sobre a minha vida. Enquanto tiver pão na mesa, tem esperança da vida eterna. Vencendo a morte, nós não vamos sofrer o dano da segunda morte, mas nós seremos todos ressurretos, com o corpo glorificado, ao encontrar o Senhor Jesus. Então não é o fim, é o pão do futuro. Eu quero declarar sobre a sua vida: coma dele. Coma dele, olhe para ele, não coma agora, nós vamos comer em Santa Ceia. Mas quando você comer, lembre-se, é o pão da liberdade. Lembre-se, é o pão do lugar certo. A gente nem tem como sair de casa para ir para outro lugar para tomar pão. Porque a nossa casa hoje é a nossa igreja. É o pão da liberdade, é o pão do lugar certo. É o pão da vida, que tira o medo da morte. Nós vamos cantar uma canção. E eu quero orar sobre a sua vida antes de nós ministrarmos a ceia, para que o Senhor tire do seu coração sentimentos obsessivos de medo, depressão, solidão, ansiedade, ansiedade, medo, depressão, ansiedade, todos esses sentimentos, para eles não te adoecerem. Enquanto você tiver pão na mesa, tem liberdade, tem presença de Deus no lugar certo, e tem pão da vida. Vamos cantar? O Weber vai nos ministrar. Nós vamos cantar, e vamos declarar, que Ele é o pão do céu, não semelhante ao maná. Ele é um pão mais que especial, que mudou a história de uma geração, e que trouxe esta mudança até hoje sobre nós. Palavra de amor e de vida eterna. Vamos cantar. Pra onde iremos nós? Só tu
Coloque a mão sobre o seu coração, eu quero orar por você. Depois nós vamos partir para a Santa Ceia do Senhor. Coloque a mão sobre a sua cabeça, sobre o seu coração, e deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração esta unção de liberdade. Cristo, Tu és o pão do céu, Tu és o Deus Emanuel, Deus conosco. Ó Espírito Santo de Deus, ó Espírito Santo Consolador, eu peço que nessa hora você visite cada casa nesta manhã. Visite a casa do meu irmão, da minha irmã que está assistindo agora. Visite a casa do meu irmão e da minha irmã que nós estamos pensando agora. E sobre as mãos, no coração e na mente, eu quero declarar na autoridade do poder do nome de Jesus: seja liberto de todo espírito de medo, depressão, ansiedade, angústia. Porque o Deus desta manhã, que não é como o Deus que eles esperavam, o Deus nesta manhã, que é um Deus libertador, é um Deus que alimenta, é um Deus consolador, é um Deus de vida eterna, está declarando sobre a sua vida, sobre a minha vida, que nós seremos livres desse espírito de medo, porque este Deus entregou pão na nossa mesa. Enquanto tiver pão na nossa mesa, tem liberdade. Enquanto tiver pão nessa mesa, tem bênção na nossa casa. Enquanto tiver pão nessa mesa, tem vida eterna. Então, Senhor, desfaz, Senhor, essas ciladas de Satanás, Pai. Desfaz esse sentimento, Senhor, essa raiz de depressão, essa raiz de medo, de ansiedade do nosso coração, para que o inimigo não tenha com que nos acusar e nem nos importunar. Nos faz, Senhor, pessoas preocupadas sim, engajadas sim, cuidadosas sim, mas não doentes, não escravas. Nós somos livres, livres, seja livre, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo possa tocar suas mãos, para inundar seu coração e sua mente, desta certeza, de que a morte está vencida, e nós temos na mesa o pão do ontem, o pão de todo dia e o pão do futuro, de vida eterna. Em nome de Jesus eu oro e já agradeço. Amém, Senhor.